Bonjour, eu sou o chefe Alain Uzon, muito contente de estar com vocês hoje. Eu vou apresentar nessa receita uma ostra com zabaion. Essa ostra ela vai ser servida quente e junto com uma julienne de legumes. Julienne de legumes quer dizer tirinhas de legumes. Então eu vou fazer tirinhas de alho poró aqui, que depois eu vou dar uma salteada, assim. Então eu estou separando as folhas do alho poró para poder cortar bem fininho, porque vai precisar de colocar por dentro da concha de ostra e não pode dominar o produto principal que vai ser a ostra. E para isso é que está cortada bem fininho. Então eu estou tirando as folhas aqui, eu corto no meio aqui e devagarzinho cortando tirinhas bem fininhas. É isso que vai fazer a delicadeza desse prato. Aqui a mesma coisa com cenoura. Então aqui a cenoura eu vou cortar uma fatia fininha. Eu corto média de 8 centímetros para poder cortar aqui no meio, para poder manter o padrão de tamanho da minha guarnição. E aqui a mesma coisa, eu vou cortar devagarzinho para fazer tirinhas de cenoura. Então isso também vai se juntar com alho poró. Eu vou ter um acompanhamento de mini julienne de cenoura e alho poró. Aqui já tinha feito um pouquinho com antecedência, só para mostrar para vocês como que a gente consegue fazer. Outro produto que vai entrar na composição da ostra: espinafre. Todo mundo conhece espinafre, mas a gente tem um jeito também de limpar as folhas de espinafre. Então a folha de espinafre a gente vai retirar a folha. Eu vou dobrar a folha do lado que está bonito, assim, para poder tirar essa parte que está dura desse jeito. E aqui eu vou estar só com a folha de espinafre, sem essa fibra que vai ficar mais dura e o talo dele. Então a gente geralmente, quando nós fazemos espinafre, todas as produções de espinafre, nós fazemos isso de mise en place. Mise en place, o pré-preparo da receita. Porque para estabelecer uma receita, para poder mandar ela de um jeito fácil, a gente deve fazer algum pré-preparo para poder agilizar com facilidade. Então aqui vocês perceberam que não está difícil de limpar espinafre, está pegando um pouquinho de tempo, mas através disso a gente vai ter um produto muito mais delicado, muito mais macio. Outro passo. Eu estou com diu. O diu é uma folha que tem gosto de erva doce. Se vocês não encontram o diu, vocês podem usar as folhinhas do legumes erva doce. Esse diu eu vou cortar aqui um pouquinho fininho, porque eu vou preparar um tipo de marinada para poder usar as ostras. A ostra, já faz 1 milhão de anos que o ser humano está consumindo as ostras. Os gregos, os romanos, os celtos, usavam a tampa das ostras para poder fazer voto para eliminar políticos que estavam precisando de ser derrubados do governo.
O tamanho da ostra, geralmente, é uma ostra média. Existem 3 tamanhos aqui no Brasil, pequena, média e grande. As primeiras ostras que foram implantadas no Brasil foram em Cananéia. Mas depois, com o estudo, eles perceberam que Santa Catarina se deu muito bem. E realmente o negócio explodiu na fase dos anos 82. Então a gente está acostumado a usar a ostra média. Para ter uma ostra desse tamanho, aqui no Brasil está necessitando 8 meses. As pessoas recebem uma semente e vão criar, deixar ela se alimentar e crescer sozinha, porque a ostra é um filtrador e quando ela está dentro da água, ela abre, ela deixa passar o plâncton, se alimenta e cresce. Só para você saber, uma ostra desse tamanho, na França, está precisando de 3 anos. Por que uma diferença tão grande? Primeiro, a água é mais fria na França. Segundo, o plâncton aqui é muito mais em volume. Terceiro, onde as ostras são criadas aqui no Brasil, tem um aditivo de água doce que vem da chuva e das cachoeiras, que faz que a água está menos salgada. Quando a água está menos salgada, a ostra cresce mais rápido. E mais um item. Do jeito que elas são criadas aqui no Brasil é diferente do jeito que está criado na Europa. Aqui no Brasil elas são em imersão total durante 8 meses. Elas são penduradas dentro de uma cestinha e ficam em imersão total. Lá na França elas são em imersão horizontal e acontece o fenômeno de maré. O que é o fenômeno de maré? É água que vai e que volta e que deixa as ostras sem água durante 6 horas. E a ostra se acostuma a ficar sem água, ela fica bem fechada, ela tem uma reserva de alimentação por dentro, só que ela demora muito mais para crescer. E como ela demora muito mais para crescer, a casca também fica mais dura na Europa que as cascas daqui. Aqui as ostras, a casca é muito fina e a gente se machuca às vezes quando abre porque a tampa vira um gilete. Como que a gente sabe quando uma ostra é boa para consumir? Primeiro, precisa de abrir ela. A gente está com uma concha e uma tampa. E sempre tem um músculo que está aqui segurando ela para abrir e fechar. Eu preciso de colocar minha faca antes do músculo para poder cortar esse músculo e liberar a tampa. Esse é o primeiro item. A ostra deve ter água. Se ela não tem água, ela não é comestível, porque ela começou a ressecar, ela começou a não se alimentar e será que ela tem uma doença? A gente não sabe. Outro, ela não deve ter um cheiro forte de fruto do mar, ela deve ter um cheiro de água do mar. A gente pensa, você está no litoral, beira do mar, fecha o olho, sente o ventinho que vem do mar, é o mesmo cheiro. Não tem cheiro de fruto do mar. E também aqui eu vou dar uma mexida para ela, mas ela se mexe um pouco. Então, se ela se mexe quando eu estou fazendo isso, é que ela está viva. E se ela está viva, para mim, ela está pronta para ser consumida. Eu vou cortar aqui o músculo que está separando na parte de baixo e guardar essas conchas, a concha de base, para poder reutilizar, para poder servir. As tampas, eu não vou guardar. Então agora, eu vou abrir essas ostras. Então o ideal, se vocês querem abrir sem se machucar, vocês devem... Eu tenho água. Deve usar um pano na mão esquerda, porque a faca, se a faca escapa, a faca pode entrar na mão. Então, se tem um pano, a gente vai se proteger.
Eu estou abrindo a última, aqui. Todas as ostras estão dentro dessa panela. E aqui eu não tinha colocado nenhum líquido. E a ostra, ela tem uma porcentagem de água enorme na fibra dela. Tem 75% de água. E quando a gente abre a ostra e que ela perde a primeira água, ela está com o instinto de sobreviver e vai recriar água para se sentir dentro de um ambiente mais natural para ela. E toda essa água que ela criou, tirou do corpo, se encontra aqui dentro da panela. Eu vou dar um susto de temperatura nessas ostras para endurecer elas um pouco, para poder depois retirar o nervo que estava segurando a parte de cima e a parte de baixo da concha. Durante esse tempo, nós vamos limpar essa concha para retirar eventualmente os pedacinhos de concha que quebrou e que estão permanecendo lá dentro. Vamos retirar e começar a organizar elas por cima de uma camada de sal grosso para que elas não caem. Então, nós vamos lavar e guardar para a apresentação final. Aqui, eu vou colocar um pouquinho de vinho branco. Eu não vou levantar uma temperatura muito forte para não ser agressivo. Eu não quero machucar o produto. Vou deixar essa água ferver, não precisa de muita água. E vou cozinhar, pré-cozinhar a cenoura para que elas amoleçam um pouco, para que elas fiquem mais agradáveis. O alho poró, eu não vou precisar de pré-cozinhar ele, porque depois a cenoura e o alho poró vão ser misturados e eu vou dar uma salteada com um pouquinho de manteiga dentro da frigideira para finalizar o cozimento. Aqui eu estou com o fogo bem baixo para que a temperatura está subindo bem devagar para endurecer ela, para que ela cozinhe, mas sem ficar borrachuda. Eu não coloquei nenhum sal junto com a ostra, porque essas ostras vêm de Santa Catarina. Santa Catarina é água do mar. Então, a própria água da ostra já está um pouquinho salgada. A única coisa que eu posso fazer é colocar um pouquinho de pimenta do reino branco para poder dar um toquinho. E aqui a água está, junto com o vinho, subindo em temperatura devagarzinho. A água para a cenoura está começando a ferver. Eu vou dar um susto aqui, 2 minutos. 2 minutos é suficiente, por quê? Porque essas cenouras são cortadas tão fininhas que elas vão cozinhar extremamente rápido. Bom, cenoura está cozinhando, ostra está começando a endurecer. Eu vou só pegar uma para ver e mostrar para vocês. Você viu que o formato agora mudou. Eu vou desligar ela. O formato mudou. Agora ela tem um formato mais arredondado. Ela é menos mole. Isso é a coisa que as pessoas que não estão muito fã de ostra têm medo de comer, porque a sensação na boca não é muito agradável quando ela está crua. Aqui, ela parece um mexilhão. Bom, já vou tirar minhas cenouras. Então a ostra, ela está assim. Ela tem o músculo que está aqui, que segurava tampa de concha.
Então, esse músculo, só com a ponta da minha faca, eu vou tirar. Eu vou fazer isso em todas as ostras, um por um. Então, até já. Ok, vamos já começar agora, que todos os músculos foram retirados, começar a montar o prato do jeito que ele vai sair. Então aqui, o que eu vou fazer? Uma camada de sal grosso, como eu expliquei, aqui, para sustentar a concha da ostra, porque a ostra está arredondada e se eu botar aqui, ela vai cair. Lá na Europa, durante o inverno, a gente bota gelo quebradíssimo. E esse gelo parece um pouquinho neve. Então a gente consegue de sustentar as conchas. O problema daqui, a temperatura é muito elevada. Se eu boto gelo, em 2 minutos vai tudo derreter. Para isso que a gente está com a opção de sal grosso. Eu vou decorar um pouquinho meu sal para ficar um pouquinho mais alegre, né? Dar um pouquinho de cor, assim, e já preparar minhas conchas para poder receber a mini julienne, o espinafre, a ostra e o molho. Então aqui o prato vai se servir desse jeito. Agora que ele está pronto, eu posso reservar. Agora vamos saltear, finalizar o cozimento da cenoura e do alho poró. Um pouquinho de manteiga. Durante esse tempo eu vou poder filtrar a água da ostra que eu vou usar dentro do zabaião. A água da ostra que tem vinho branco. Eu vou filtrar para 2 razões. A primeira, eu vou retirar o diu, que me deu todo o sabor que eu queria. A segunda, é bem provável que quando a ostra me liberou um pouco de água, me deixou um residual da casca, que não é perceptível no olho, mas que também fica desagradável quando a gente dá uma mordida. Então, dessa forma, eu sei que eu vou ter o líquido bem limpinho. A água da ostra peneira e recupera só o líquido. Manteiga derreteu, cenoura, alho poró, porque a ostra ela está muito mais firme que ela estava quando estava crua. Mas ela tem a textura do mexilhão, quer dizer, é macio. Então, para ter um contrastezinho, sem exageração, eu não vou deixar a cenoura e alho poró al dente. Eu vou deixar um pouquinho firme. Essa é a diferença. Minha guarnição aromática, que a gente pode chamar assim, está pronta. Eu vou reservar. Então, espinafre, eu vou colocar uma quantidade de manteiga um pouquinho superior, porque eu tenho um volume que vai estar bem grande. E o problema é que esse volume que está tão grande vai murchar tanto que eu vou perder uma faixa de 80% de volume. Vai ser rápido e a gente chama isso de saltear a crua. Quer dizer, não passamos para um pré-cozimento na água. A manteiga derreteu, o espinafre está crua. Eu vou colocar o espinafre aqui.
aqui meu espinafre perdeu muito volume, mas isso vai ser suficiente para poder fazer a guarnição das ostras. Eu vou deixar ele esfriar um pouco. Então a ostra pode se consumir frio, quente, cozida, não cozida, em sopa. Pode colocar misturado junto com outros frutos do mar para fazer uma massa, para fazer uma paella. Pode ser criativa. A ostra, depois que ela está cozida, ela tem o comportamento de um mexilhão. E agora? Eu estou com espinafre, eu estou com minha cenoura e alho poró salteada. Então vou começar a montagem. Então a montagem, eu vou pegar um pouquinho de espinafre. Bom, aqui já separei minhas gemas de ovo. Eu vou colocar um pouquinho dessa água de ostra com vinho branco, que foi água de cozimento, que foi filtrada, aqui. E por cima de um bem-maria, eu vou começar a fazer essa emulsão. Aqui o segredo é de não parar. E a velocidade também é importante, porque se vai muito devagar, eu vou encontrar um ovo mexido, que é de encontrar uma emulsão bonita. Agora que eu estou vendo o fundo da minha panela, do meu bowl aparecer, então o zabaião está pronto. Eu vou colocar só um pinguinho de creme de leite para ficar mais leve. Aqui. Só um pouquinho de creme de leite. O zabaião está bem quente. E agora, esse creme linda eu vou colocar por cima das minhas ostras, aqui. E agora, o acabamento, bem devagar, vamos dourar um pouquinho esse zabaião, para que ele pode ter uma cor bem linda de gratinado. E como o zabaião está feito à base de ovo, o gratinado aparece muito rápido. Preciso fazer cuidado porque pode queimar de uma vez só. Então é realmente extremamente superficial o que eu estou fazendo. Estou longe. Ostra gratinada com zabaião de Chardonnay. Não perca as próximas receitas do nosso chefe da escola Cordon Bleu. Bom apetite!